Boa noite, movimento o corpo. Espero que vocês estejam bem. Com esse dia de chuva, de calor, né? Incrível. Calor, frio. E a gente seguindo aqui as pegadas de Buda. O Velho Caminho, capítulo 67. Oceano Poeta. Ao final da estação de retiro, muitos monges se despediram de Buda e então pegaram estrada a fim de espalharem o Dharma. Venerável Puna, um dos mais capazes e respeitados bhikkhus, contou a Buda sobre os planos que tinha de retornar à sua terra natal para lá ensinar o Dharma. Ele era da ilha de Sunaparanta, localizada no Mar do Leste. Buda disse: tenho escutado que a sua terra natal é ainda bastante atrasada, que muitas pessoas de lá são conhecidas por sua natureza cruel e por lá eclodem violentos conflitos. Estou certo de que é uma boa ideia ir ensinar em um lugar assim. Venerável Puna respondeu: Senhor, é precisamente por causa dessas pessoas ainda não civilizadas e cruéis que desejo ir ensinar naquela região. Poderei mostrar a elas o caminho da compaixão e da não violência. Creio que serei bem-sucedido. Puna, o que seria de você se eles gritassem e o xingassem? Respeitável Buda, isso não seria nada. Pelo menos não teriam me apedrejado nem me atirado lixo. E se eles realmente jogassem pedras e lixo em você? Respeitável Buda, isso ainda não me afetaria. Ao menos, não teriam me agredido com paus e clavas. E se eles de fato batessem em você com paus e clavas? Venerável Puna sorriu. Eu ainda os consideraria pessoas gentis. Afinal, não teriam ainda me matado? Puna, e que tal se eles chegassem mesmo a matá-lo? Eu realmente duvido muito que tal coisa viesse a acontecer, Senhor. Mas se acontecesse, consideraria que morrer assim, em benefício do caminho da compaixão e da não violência, seria significativo. Algo que poderia de fato ajudar a demonstrar um ensinamento. Um dia, todo mundo morre. Eu não me arrependeria de dar a minha vida pelo caminho. Buda o elogiou. Você é maravilhoso, Puna. Você tem coragem de difundir o Dharma em Sunaparanta. Na verdade, só fiz estas perguntas em benefício dos demais bhikkhus que ficarão aqui. Não duvido da sua capacidade e da sua prática de não violência. Venerável Puna fora mercador anteriormente. Ele e seu cunhado comercializavam produtos locais de Sunaparanta com mercadores de Sravasti. Eles viajavam de bote e carroças de boi. Um dia, enquanto esperavam por um barco com mercadoria chegar de Sravasti, Puna viu um grupo de bhikkhus mendigando. Ele ficou tão profundamente impressionado com a serena temperança dos bhikkhus que resolveu ir até Jetavana ouvir uma palestra do Dharma de Buda. Ao final da palestra do Dharma, Puna não desejava mais ser mercador.
Ele queria tornar-se um bico. Deu o resto de suas mercadorias e dinheiro para o cunhado e foi ordenado na sanga de Buda. Ele fez rápido progresso na prática e logo já era capaz de ensinar. Viajara por Kosala e Magadha transmitindo o Dharma. Todos os bicos confiavam que ele seria bem-sucedido em sua terra natal. Na primavera seguinte, Buda retornou ao leste, parando em Vesali e Kampa. Em seguida, seguiu pelo rio até o mar, ensinando ao longo da costa. Um dia, enquanto pararam à beira do mar, Ananda disse: Senhor, ouvindo o som da maré e olhando para as ondas, segui minha respiração e permaneci no momento presente. Minha mente e meu corpo encontraram perfeito relaxamento. Sinto que o oceano me renova. Buda concordou, balançando a cabeça. No outro dia, os bicos pararam para falar com um pescador. Venerável Ananda perguntou sobre os sentimentos dele em relação ao mar. O homem era alto e bem afeiçoado, sua pele era bronzeada pelo sol. Ele disse para Ananda: Amo muitas coisas relacionadas ao oceano. Em primeiro lugar, as praias arenosas, que gentilmente se inclinam para dentro da água, tornando mais fácil para nós arrastarmos os nossos barcos e redes. Em segundo lugar, o oceano permanece no mesmo lugar. Você sempre sabe onde encontrá-lo. Em terceiro lugar, o oceano jamais aceita um cadáver. Ele sempre o devolve à terra. Em quarto lugar, todos os rios, o Ganga, o Yamuna, o Asiravati, o Sarabu, o Mahi, todos desaguam no oceano, deixando seus nomes para trás. O mar recebe a todos. Em quinto lugar, muito embora dia e noite, os rios desaguem no mar, ele mantém sempre o mesmo nível. Em sexto lugar, a água do mar é sempre salgada. Em sétimo lugar, o oceano contém belíssimos corais, madrepérolas e pedras preciosas. Em oitavo lugar, o oceano dá refúgio a milhares de seres vivos, desde enormes criaturas que medem dezenas de metros de comprimento, até criaturas menores do que o buraco de uma agulha ou do que um grão de areia. Creio que você pode imaginar, venerável, o quanto eu amo o oceano. Ananda olhou para o pescador com admiração. Embora fosse um homem simples, ele se expressava como um poeta. Ananda voltou-se para Buda e disse: Quão eloquente este homem elogiou o mar. Ele o ama do mesmo modo que eu amo o caminho da iluminação. Poderíamos talvez ouvir mais um pouco do seu ensinamento sobre tal caminho? Buda sorriu e apontou para uma grande formação rochosa, dizendo: Vamos nos sentar ali, enquanto lhes falo das características especiais do caminho da iluminação. Todos seguiram Buda, incluindo o pescador. Quando todos estavam sentados, Gautama falou: Nosso irmão pescador descreveu as 8 características maravilhosas do mar. Irei descrever agora as 8 características maravilhosas do caminho verdadeiro. Em primeiro lugar, o Dharma não difere do oceano, cujas praias gentilmente se inclinam, permitindo aos pescadores puxarem facilmente de dentro do mar as suas embarcações e redes. No ensinamento, cada pessoa pode avançar
do mais fácil ao mais difícil, do baixo ao elevado, do superficial ao profundo. O Dharma é suficientemente abrangente para acomodar todo o temperamento. Qualquer um pode entrar no caminho, seja jovem ou velho, culto ou iletrado. Cada pessoa pode achar métodos adaptados a si mesmos e às suas próprias necessidades. Em segundo lugar, assim como o oceano, o Dharma também permanece no mesmo lugar. Os fundamentos do Dharma nunca se alteram. Os preceitos foram claramente transmitidos. O verdadeiro Dharma reside onde quer que as pessoas estudem e pratiquem os seus princípios e preceitos. O Dharma não pode ser perdido ou mudado. Em terceiro lugar, assim como o oceano não mantém em si um cadáver, o Dharma não admite a ignorância, a preguiça ou a violação dos preceitos. Qualquer pessoa que não mantenha a prática inexoravelmente ver-se-á afastado da comunidade. Em quarto lugar, assim como o oceano recebe todos os rios indistintamente, o Dharma recebe as pessoas de todas as castas igualmente. E assim como os rios que desaguam no mar deixam os seus nomes para trás, aqueles que entram no caminho deixam a sua casa, casta, linhagem e prévias posições para trás, a fim de tomar o nome de um bico. Em quinto lugar, assim como o nível do oceano permanece constante, o Dharma permanece constante, não importando quantas ou quão poucas pessoas o sigam. O Dharma não pode ser mensurado numericamente. Em sexto lugar, ainda como a água do mar é sempre salgada, o Dharma, embora seja revelado em incontáveis formas e haja incontáveis métodos de prática, tem sempre o mesmo sabor, que é o da liberação. Se o ensinamento não conduz à liberação, não é o verdadeiro Dharma. Em sétimo lugar, assim como o oceano contém corais, madrepérolas e pedras preciosas, o Dharma contém sublimes e preciosos ensinamentos, tais como as 4 nobres verdades, os 4 esforços efetivos, as 5 faculdades, os 5 poderes, os 7 fatores do despertar e o nobre caminho óctuplo. Em oitavo lugar, assim como o oceano provê um refúgio seguro a milhares de seres vivos, sejam eles tão diminutos quanto um grão de areia, ou possuam dezenas de metros de comprimento, o Dharma refugia a todos, sejam crianças iletradas ou grandes seres como os Bodhisattvas. Há incontáveis alunos do Dharma que atingiram os frutos dos que entraram na corrente, dos que retornarão ainda uma vez e dos que não mais retornarão, os Arahats. Como o oceano, o Dharma é uma fonte de inspiração e um tesouro incomensurável. O venerável Ananda juntou as palmas das mãos e olhou para Buda. Ele disse: Senhor, você é um mestre espiritual e também um poeta. Amo as praias arenosas que gentilmente se inclinam. É lindo demais, não é, gente? Meu Deus, meu Buda, que gentilmente se inclinam.
para dentro da água. Alguém quer falar alguma coisa? Não? E essa primeira parte... Uma pergunta. Oi? Alguém? Essa primeira parte do texto. Quer falar, Dani? Eu tenho uma pergunta, mas pode falar isso. Não, é que essa primeira parte do texto é interessante também, né? Do venerável Puna, que faz esse compromisso, né? Esse movimento de ir para um lugar de violência, se dispondo a tentar transformar, né, as relações, os relacionamentos, e que, enfim, e que qualquer coisa que Buda colocava para ele achava que tinha algo a mais, algo pior. Ele punha algo pior até que ele fala da morte, e mesmo assim ele diz que se for em prol do caminho, né, daquilo que ele acredita, dessa possibilidade de transformar alguém que seja, está valendo, né? Mas pode perguntar. Não é que as terças-feiras, quando tinha a meditação, que depois a gente ouvia o ensinamento e saía mais em silêncio, tinha um verso que se falava antes de ouvir a leitura. E a leitura de hoje ficou me evocando aquele, mas a minha memória já apagou. Eu queria pedir para você. O Gata de abertura de palestra, que é o Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. É isso aí. Alguém mais? Hein? Ninguém? Então vamos encerrar? Então vamos colocar as mãos palma com palma e fazer a retribuição de méritos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.